Boa noite, meus queridos irmãos e aqueles que nos assistem também, nossos amigos, nossos parentes, pela internet. Deus abençoe a sua vida, derrame sua graça sobre você. Como essa semana nós combinamos, desde quinta-feira, nós estamos falando sobre a vida cristã. Lá na quinta-feira, nós mencionamos Salmo 1, que a vida cristã, ela tem 3 questões. Muito feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Hoje pela manhã, nós vimos Tiago, capítulo 1, versículo 22, que a gente não pode ser só ouvinte da palavra, mas precisamos praticar a palavra de Deus. E hoje à noite, vamos ver Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, um texto bem conhecido de muitos e que também vai nos ajudar a entender essa questão da vida cristã. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma vez a oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos a Tua palavra e poder meditar nela. Que Teu Santo Espírito aplique em nossos corações, que possamos entender tudo que o Senhor quer para nós nesse tema de vida cristã. Em nome de Jesus, amém. Por que Paulo, logo tem uma pergunta, por que Paulo diz aí, no versículo 1, que ele suplica, ele rogamo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Entenda que nem sempre a Bíblia teve essas divisões de capítulos, de versículos, como hoje temos. Então, todo o texto faz parte de uma sequência de pensamento de Paulo, do apóstolo Paulo. E dentro dessa sequência há um contexto, né? Uma mesma ideia diferente. Logo, depois de descrever a misericórdia de Deus para conosco, gentios convertidos a Cristo, e também judeus que deixaram a incredulidade e seguiram o Evangelho, no capítulo 11, né? No capítulo 11, Paulo vem descrevendo sobre as misericórdias de Deus. Então, aqui no versículo 1, ele roga por estas misericórdias, né? A fim de continuarmos a viver para Ele e por Ele. E com isso, ele diz, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, isso que ele acabou de falar no capítulo 11, e ele fala assim, vamos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar o corpo também quer dizer que nós temos que permanecer na bondade de Deus, vivendo com Ele, adorando e servindo, e o que se encaixa com a parte B do versículo 22 do capítulo 11. O versículo 22 do capítulo 11, na sua parte B, nos diz assim, ó, para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, doutra sorte também tu serás cortado. Note que há um paralelo desse versículo 22 do capítulo 11 com o paralelo às misericórdias de Deus mencionados aqui no versículo 1 do capítulo 12 que nós acabamos de ler. Diante disso, como apresentar a Deus um culto racional, um culto lógico? Depois de nos
colocar para pensar, né? Paulo, no capítulo 11, ele nos coloca para pensar nessa questão da misericórdia de Deus, que nos salvou, que nos tirou das trevas. Paulo agora pode estar fazendo uma alusão de nosso corpo, assim como os sacrifícios de animais, assim como os sacrifícios que eram feitos dos animais para tirar o pecado. É essa ideia de sacrificar o nosso corpo, um sacrifício vivo, santo e que agrade a Deus, nos colocarmos mesmo à disposição do Senhor. Como que nós nos colocamos à disposição do Senhor? Fazendo o que o Salmo 1 nos diz, fazendo o que Tiago 1:22 nos diz, colocando em prática a leitura da palavra, não só lendo, mas colocando em prática, buscando praticar e agradar ao Senhor. Paulo, aqui em Romanos 12, queria nos mostrar como devemos apresentar todo o nosso ser a Deus, desfazendo-nos do pecado e assim adorando e o servindo em espírito e em verdade, através de um culto agradável, lógico, com raciocínio, seguindo a razão, sobriedade, equilíbrio, inteligência e devoção. Este culto não é só um culto presencial, não é só um culto online. Esse culto é diário, é uma vida constante de culto a Deus, o tempo todo. Essa que é a ideia. Por isso nós temos falado nesse assunto, porque nós estamos isolados, nós estamos fora da comunhão com os irmãos aqui presencial na igreja, e isso pode, vou repetir, confundir a nossa mente. Só isso, o presencial, não é culto. O culto é diário. Você e Deus diariamente. Está claro que este culto é a oferta cotidiana da nossa vida a Deus. E não um simples momento de reunião com os irmãos, como eu mencionei agora há pouco. O que quer dizer, então, exatamente não sede conformado com este mundo ou não se conformar com esse século? É uma outra pergunta também que queremos responder. Repare que em todo o capítulo 11, que fala das misericórdias do Senhor, das maravilhosas sabedorias, dos desígnios divinos, leia o capítulo 11 de Romanos, é um capítulo belo. Repare que todo o capítulo 11, Paulo demonstra como Deus nos salvou com misericórdia, a fim de agora vivermos inteiramente para Ele, sendo o seu povo. Logo, no versículo 2 de Romanos 12, o apóstolo afirma que uma vez salvo por Deus, não devemos ser conformados com o padrão de vida pecaminoso e incrédulo deste mundo, mas ao conhecer a misericórdia de Deus para a nossa salvação em Jesus Cristo, devemos então renovar a nossa maneira de pensar sobre esta vida e como isso com isso nos transformarmos. Então, essa é a ideia. Meditarmos na lei do Senhor, Salmo 1, não só meditar, mas praticar, Tiago capítulo 1:22, e com isso apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e essa meditação e essa prática deve transformar a nossa mente. Veja o paralelo entre renovar a mente para experimentar a vontade de Deus. No versículo 2 do capítulo 12. E isso está muito ligado, muito ligado. Você meditar na lei, praticar e renovar a sua mente. Precisa haver mudança de vida, precisa haver a percepção de que nós somos diferentes e não somos iguais aos incrédulos, mas antes que sejamos conhecedores da sua misericórdia para com todos os que creem em Cristo. Quando conhecemos as misericórdias de Cristo, nós somos diferentes.
Não conseguimos fazer as mesmas coisas. Capítulo 11, no versículo 24, tem uma palavra também, eu vou ler. Vocês, os não-judeus, são como aquele galho de oliveira brava que foi cortado e enxertado contra a natureza na oliveira cultivada. Os judeus são como essa oliveira cultivada. Portanto, para Deus será muito mais fácil enxertar de novo na própria árvore deles esses galhos quebrados. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo dos não-judeus venha para Deus. Essa ideia que Paulo está trazendo aqui é o seguinte: não pense que somente meditar, estudar e buscar entender a palavra, isso faz a diferença na sua vida como cristão. Não, você precisa praticar, precisa colocar em prática isso, precisa viver isso. Isto é ao mesmo tempo o princípio de uma mente renovada. Isso quer dizer mente renovada. Ter uma mente renovada é também ter uma mente espiritual e não uma carnal. Infelizmente, até mesmo muitos crentes têm ainda uma mente carnal, mesmo frequentando a igreja. Não se espante disso, mas também não se conforme com isso, porque já no tempo dos apóstolos isso acontecia. Mas o que seria uma mente carnal? Uma outra pergunta queremos responder. Os textos abaixo podem nos ajudar a explicar. Vamos ler alguns deles. Uma mente carnal é uma mente que está corrompida pelo pecado. O texto de Efésios, capítulo 4, versículo 17 a 19, diz assim: portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Essa é uma mente carnal. Aí você pode estar se perguntando, mas tem crentes com mente carnal? Infelizmente, sim. Crentes que não transformaram a sua mente, não renovaram a sua mente, eles se conformam com o mundo, se conformam com as coisas que o mundo ditam. Eles andam segundo o conselho dos ímpios, eles se detêm no caminho dos pecadores, eles se assentam na roda dos escarnecedores, eles não praticam o que leem, simplesmente leem somente. Uma pessoa com tal mentalidade não pode agradar a Deus com os seus atos, pois seus pensamentos lhes impulsionam a prática de coisas que são, por natureza, desagradáveis a Deus e divorciadas da sua natureza pura e santa. Com uma mentalidade perversa e depravada, ninguém tem condições de apresentar seu corpo, seus atos, sua adoração, como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo, como um sacrifício que agrade a Deus. Por isso, a importância de deixar o nosso caráter, deixar a nossa conduta ser transformada por nossa nova mentalidade em Cristo. Pensando nisso, também podemos concluir onde acontece a batalha espiritual que o cristão atravessa. Na própria carta aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve uma batalha que o cristão trava. E está lá no capítulo 7, versículos 23 até o 25. Eu vou ler.
Mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará da morte, do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. De acordo com esse texto citado acima, a batalha do cristão acontece nos membros do seu corpo, quando este é escravizado pela lei do pecado, e nele habita ou habitava, e o impulsiona a satisfazer seus desejos, suas paixões, suas cobiças, de forma viciosa, desenfreada e desregrada. O que naturalmente é o resultado de um conflito que se passou ou se passa em sua mente. Mas o apóstolo Paulo afirma: não se amolde ao padrão deste mundo. Não se amoldar ao padrão desse mundo significa não entrar no molde da mentalidade pecaminosa deste mundo, não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, ou tomar a forma deste mundo. Quando você sai de uma forma e entra em outra, na forma do mundo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se amoldar ao padrão deste mundo significa estar de acordo com a mentalidade, caráter, hábitos, práticas e ações mundanas deste mundo, que naturalmente são contrárias à natureza de Deus. Então, como ser transformado pela renovação da mente? Uma outra pergunta. Permita que Deus coloque sua lei, sua palavra em sua mente. Para entender ainda melhor isso, significa mudar a forma, transformar nosso caráter e, consequentemente, nossas ações, a partir da nova mentalidade que temos através do estudo da Bíblia, da prática da palavra de Deus. E essa nova mentalidade é a mentalidade em Cristo Jesus. Antes, nós andávamos segundo o curso deste mundo, mas agora mudamos de direção e precisamos se firmar neste caminho, sendo transformados por Jesus Cristo diariamente. É muito interessante notar a palavra grega para transformar. É a mesma usada em Mateus, em Marcos, quando Jesus se transfigura, muda completamente de forma, de natureza, de essência, diante dos seus discípulos. Transformar, mudança geral. Todas as vezes que essa palavra aparece, nos indica como aplicação que o cristão deve ter seu caráter transformado ou continuamente transformado. Tem que ter sua mente constantemente transformado. O cristão naturalmente tem a mente renovada por Jesus, quando este realmente está ligado a Ele, e por isso se desfaz completamente do velho homem que tem a mente corrompida pela cobiça do engano. Sendo assim, o novo homem se reveste da justiça, que quer dizer vida com Deus, justificada por Ele, divorciada do pecado, que agora faz a vontade de Deus e verdadeira santidade diariamente. Porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos que se um morreu por todos, então todos morreram. E Ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si mesmo, mas para aquele que morreu e que por Ele foi ressuscitado. Não fique somente
nesses comentários que nós fizemos aqui nesses dias, quinta-feira, hoje pela manhã e agora à noite. Não, procure estudar a palavra de Deus, procure entender a palavra de Deus, procure praticar a palavra de Deus diariamente, procure mudar a sua mente, transformar a sua mente com a mente de Cristo. Assim, teremos uma vida cristã que agrade a Deus. Que Deus nos abençoe, que estas palavras dessa semana, de quinta, de domingo de manhã, se você perdeu alguma dessas, vai lá, procure essa mensagem de quinta, de domingo, para você entender todo o contexto, para que você possa viver uma vida realmente que agrade ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês durante toda essa semana que se inicia hoje. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por todas as palavras. Desde quinta-feira estamos meditando nelas sobre esse tema vida cristã. Que o Senhor nos ajude a praticar essa vida para agradar ao Senhor. Abençoe a nossa semana, abençoe todos os familiares que estão nos assistindo aí nas suas casas e que tenhamos uma vida, uma semana, melhor dizendo, uma semana guardada pelo Senhor. Que o Senhor derrame a sua graça, a sua paz sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma boa semana com a graça de Deus. Amém.